Nossos cumprimentos a todos. Há semanas atrás, nós vimos do livro Divaldo Franco, Responde, volume 2, várias perguntas direcionadas ao Divaldo, do qual ele responde de uma maneira muito clara, lógica e didática a tudo que foi formulado a ele. E ele dá ali uma resposta muito precisa, que nos dá uma grande orientação a respeito desse tema que já foi visto há semanas atrás, que era sobre pais e filhos. E achei por bem trazer novas perguntas e respostas relacionadas a esse mesmo tema. Vamos a elas. Primeira pergunta. Alguns casais têm opiniões muito diferentes sobre a educação dos filhos. É comum um deles, mais maleável, passar por bonzinho, enquanto o outro, mais rígido, assume o papel de carrasco da casa. Além disso, os pais muitas vezes discutem na frente dos filhos. Essas atitudes podem prejudicar o convívio familiar? Vamos à resposta. Utilizemo-nos de uma lenda, a do Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo gostaria de ser a vovozinha, porque é a coitada e não há nenhum trabalho que ela possa executar. Já o lobo mau representa a sombra, segundo a psicologia junguiana. E segundo a teoria de Jung, todos nós temos um lado obscuro da personalidade, chamado de sombra, que seriam aquelas tendências, desejos, memórias e experiências rejeitadas pelo indivíduo e contrárias aos padrões e ideais sociais. Baseado nessa teoria, ninguém gosta de personificá-la, no caso, como sendo o lobo mau. Portanto, nem a energia que disciplina sem amor, nem o amor que deixa de disciplinar. Cabe ao casal, aos pais, a tarefa de estabelecer e viver no lar os bons hábitos. Allan Kardec elucida que educação é a aquisição de hábitos saudáveis. Então, como fazer? No momento de tolerar, simplesmente ter paciência. No momento de disciplinar, agir com firmeza, de maneira a criar os hábitos saudáveis que a criança necessita adquirir. Quando os adultos discutem diante dos filhos, dão-lhes o exemplo da incompreensão e da incompatibilidade. É natural que a criança, quando vê os pais em conflito, se ligue, se apegue mais àquele que se torna vítima. Mas nem sempre esse é o lado que está com a razão. Desse modo, os pais nunca devem entrar em conflito diante dos filhos, pelo fato de estarem desincumbindo-se da tarefa de educação. Pelo contrário, devem procurar agir sempre de comum acordo, com amor e com disciplina. Vamos à segunda pergunta. Alguns pais chegam ao extremo de dizer que o filho só obedece depois de apanhar. O filho obedece, mas logo em seguida faz a mesma coisa. E os pais perdem a paciência e batem de novo nos filhos. Como mudar essa situação?
Vamos à resposta de Divaldo. Sucede, em casos dessa natureza, que já se encontra instalado um mecanismo repetitivo de irritabilidade pela perda da autoridade natural que deve estar em vigor entre pais e filhos. Portanto, refiro-me ao respeito e à consideração. Quando os pais são obrigados a bater, é porque falharam na educação, porque estão apelando para a punição, quando educar não é punir, mas sim criar hábitos saudáveis. É arrancar de dentro conhecimento adormecido. Começa-se a educar desde a gestação. É célebre a frase da doutora Maria Montessori, uma médica italiana dedicada à educação infantil, que desenvolveu uma nova pedagogia que mudou os rumos da educação tradicional. Ela viveu entre 1870 a 1952. Ela é autora da Casa de Bambini, em Roma, quando uma jovem senhora perguntou-lhe quando deveria começar a educar seu filho. A notável educadora indagou-lhe: "E que idade tem o seu filho?" E a senhora respondeu: "Completou há pouco 1 ano." Sorrindo, ela propôs: "Corra, porque já perdeu o melhor período para o educar." Pode parecer absurdo, mas como educar? Criando hábitos saudáveis em todos os aspectos, como ter hora certa para comer, dormir, estudar e brincar, porque a criança não tem discernimento para estruturar a própria rotina. Isso irá ajudá-la a desenvolver a disciplina e o autocontrole. E dentro dessa disciplina, que se faz espontaneamente à medida que o educando vai crescendo, será pela convivência com os pais, cerceado nos abusos e orientando nos bons hábitos. Quando um adulto bate numa criança, objetivando fazê-la obedecer, é porque reconhece inconscientemente que falhou na sua orientação. Então pune para impor-se, quando a educação é imposta. Nunca se deve bater numa criança. Primeiro, por ser um ato de covardia moral do adulto, utilizando-se da força bruta para punir. Como é natural, a criança tenta descobrir o mundo na fase lúdica, fazendo uso da astúcia, que é uma herança animal, querendo ludibriar. Qual deve ser então a postura do adulto? Percebendo-lhe a façanha, desmascarar com naturalidade e não ceder. A criança tem o hábito de insistir até cansar, e nós adultos temos o dever de demonstrar que esse processo não se resulta positivo. Passamos agora para a próxima pergunta, que é relacionada ao relacionamento entre mãe e filho. Vamos à pergunta. Vemos nas páginas espíritas que o trabalho da mãe, mesmo após a desencarnação, é muito intenso para recuperar aqueles filhos que ficaram na retaguarda. Em uma
das páginas mais belas da doutrina espírita, no livro Libertação, ditado por André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier, o espírito Gregório, muitos séculos atrasado, é libertado graças ao encontro com sua mãe. O relacionamento entre mãe e filho é perene mesmo no mundo espiritual? Vamos à resposta de Divaldo. Há uma afinidade muito profunda no sentimento da maternidade. Muitas vezes, espíritos que se detestam podem vir na condição de pais e filhos, dando lugar a enfrentamentos afetivos. Não obstante, há sempre um vínculo que se estabelece e ruma na direção do futuro. Um espírito nobre, que de início assumiu a maternidade por ser mais santificadora pela convivência, pois o filho não deixa de ser um apêndice, entre aspas, do organismo da mãe. E ele manterá essa ligação em outras etapas da vida, dentro e fora da matéria. Desse modo, o espírito que foi mãe tornará como esposa, como filho ou com um outro vínculo, para não se limitar a uma única especialidade afetiva, assim ampliando o sentimento e dando lugar à família universal. E vamos a outra pergunta relacionada ao tema. No caso, mães superprotetoras. Eis a pergunta. Muitas mães extrapolam o sentimento de proteção em relação aos filhos e tornam-se superprotetoras. Às vezes, algumas têm uma dificuldade muito grande em aceitar o crescimento do filho, de libertá-lo para o mundo, principalmente quando esse filho é um homem. Por que acontece isso? E eis a resposta de Divaldo. Por causa do desejo de posse. Predomina-lhe o instinto de propriedade e a pessoa desvaira em nome do amor. No fundo, essa mãe é insegura, agarrando-se ao filho como mecanismo de proteção. Ela se apoia no filho, não porque o ama, mas para ter nele o bastão psicológico da confiança que lhe falta. Essas mães possessivas são morbidamente enfermas, porquanto a genitora tem o dever de preparar o filho para a vida e não para sustentá-la exclusivamente na velhice ou para preencher-lhe a solidão interna. Todos esses fenômenos das supermães estão hoje catalogados como de natureza patológica, porque a própria divindade que nos gerou liberta-nos, dando-nos asas para voar na direção do infinito. A verdadeira maternidade está aureolada pelo sentimento de amor que participa, que liberta, embora exista o apego natural. O ciúme, o medo da perda são inerentes à criatura humana, mas o amor sobrepõe-se-lhes, porque o objetivo essencial deve ser a felicidade do ser amado, e não a daquele ser supostamente amado. É por esta razão que, quando o filho casa-se, viaja ou desencarna, a genitora entrega-se ao desespero, vivendo a síndrome do ninho vazio.
A síndrome do ninho vazio é um termo usado para descrever emoções experimentadas por algumas pessoas quando os filhos saem de casa para viver de forma independente. Algumas pessoas experimentam uma espécie de luto, entre aspas, podendo passar por várias fases semelhantes às enfrentadas quando alguém próximo desencarna. E assim terminamos o tema de hoje, Pais e Filhos, baseados no livro Divaldo Franco Responde, volume 2. Uma ótima semana a todos. Muita paz.